O dia é tenso, né, em vários aspectos, assim, porque há uma disputa muito ferrenha lá no Senado, né, e também há uma expectativa muito grande para a abertura do ano do Judiciário, né, espera-se discursos muito duros no STF agora de manhã, com a Rosa Weber, presidente do STF, num evento que acontece às 10 da manhã para abrir o ano judiciário, com a presença do ex-presidente, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né. Eles vão abrir os trabalhos, provavelmente com um discurso muito forte, condenando as invasões. Esse evento vai acontecer lá no prédio do Supremo, né? Houve um trabalho intenso de restauração para que ele pudesse ser utilizado já hoje, né? Eles fizeram questão de que essa reforma fosse rápida para que fosse usado lá hoje. Então, certamente haverá aí, vai ser uma cerimônia muito simbólica, assim, muito forte. E depois à noite também, às 19 horas, no Tribunal Superior Eleitoral, muito provavelmente também com um discurso forte do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, né? Isso, claro, sem contar o mais importante, que é a posse e as eleições na Câmara e no Senado, sobretudo no Senado, que está né, com um clima bastante tenso, né? Nesse caso no Senado, Ricardo, eu estava acompanhando ontem algumas redes sociais de parlamentares pró-Marinho, contra Marinho, pró-Pacheco e anti-Pacheco, e é bastante curioso como o grupo pró Rogério Marinho mobilizou as suas bases digitais, né? Alguns deles, infelizmente, a gente tem que tratar como milícias digitais, que é o que alguns utilizam de fato, mas para tentar pressionar os senadores a darem o seu voto, muito nessa perspectiva de que invade-se as redes sociais, partem para cima do parlamentar dizendo, olha, precisa votar, não pode ser assim, eu votei no senhor agora vai trair, o senhor está traindo o projeto, etc. Então, houve uma mobilização, acho que de última hora, que fez, inclusive, com que os sinais políticos, fisicamente falando, apoio de MDB, etc., precisassem ser feitos nessa reta final para mostrar que as coisas estão razoavelmente contidas pela perspectiva do Pacheco, não? Exatamente, assim, houve durante as últimas semanas, sobretudo a última semana, uma força muito grande demonstrada pelo grupo do Rogério Marinho. Havia todos os dias alguma declaração de apoio, né, principalmente daqueles que estavam indecisos e tal, e passou a haver um clima de, olha, vai ter uma virada, vem uma onda por aí. E o grupo do Pacheco precisou, na última hora, inclusive com o próprio governo dando essa ordem, de que as pessoas começassem também a divulgar seus apoios, apresentar suas situações para que pudesse mostrar que Pacheco ainda era o favorito, né? Então houve, como você disse, esse evento do MDB, houve declaração, né? A gente viu, por exemplo, o PSDB mineiro questionando a posição colocada pelo Isalci Lucas, a gente teve o governo agindo muito mais, ministros colocando nas redes sociais o apoio ao Pacheco, né? Simone Tebet, lá em São Paulo, no evento depois da Febraban, deixou claro que ela estava na hora do almoço fazendo campanha para o Rodrigo Pacheco, tudo isso para tentar mostrar que o candidato favorito, e é fato, continua sendo Rodrigo Pacheco. A questão é que agora a gente não tem uma eleição garantida como tinha e como tem, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Mas Pacheco ainda é o favorito, aposta-se aí em talvez 50 votos, um teste para articulação política do governo e pode trazer consequências, inclusive, para a formação dos ministérios, né? Se o União Brasil, por exemplo, não conseguir entregar os votos para o Pacheco, muito provavelmente ministros ligados a Davi Alcolumbre perderão espaço. Não apenas porque não conseguiram garantir a vitória do candidato que é preferido pelo governo, como porque acaba de vez com a força de Alcolumbre, né, que já tinha perdido muito espaço com o fim do orçamento secreto. Então, assim, a eleição ela tem componentes importantes para o próprio legislativo, para o judiciário, já falamos aqui o quanto, né, essa possível vitória do Marinho pode interferir em pedidos de impeachment de ministros e tal, e claro, também muito para o executivo, não apenas por conta das pautas, mas também por conta da formação dos ministérios. A moeda de troca, Ricardo, como sempre acontece nas decisões relacionadas às composições de mesa diretora e por vezes as de comissões, segue sendo a ocupação de espaço por parte do governo nos cargos de segundo, terceiro escalão e eventualmente até em primeiro, né? Para quem está sentado na cadeira de presidente é o que se tem de armas e, portanto, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai ter que estar com o cofre e a carteira aberta para o dia de hoje, né?
Exatamente. Inclusive tem indicações de segundo escalão que já estão alinhadas e que estavam aguardando a eleição da mesa para serem destravadas, né? Então, nessa hora, a conversa é simples, né? Pacheco sendo eleito, amanhã a gente faz aí a distribuição dos cargos de segundo escalão de acordo com o número de votos X de cada partido, né? Tem isso por parte do executivo, é sempre assim que acontece, e tem também a distribuição de cargos nas comissões e na mesa, né? O bloco que é maior, que é o caso do Pacheco, tem mais partidos, esse bloco leva vantagem na eleição dos demais cargos e também nessa distribuição proporcional de cargos em comissões. Então a negociação você fica com orçamento, eu fico com a Comissão de Constituição e Justiça, em troca eu apoio aí o candidato de vocês lá pro TCU, e aí mas isso não é suficiente, não, tudo bem, mas eu te dou aqui mais um carguinho de segundo escalão, né? A gente tem alguns partidos aí reclamando, União Brasil, PV, aí você dá ali um cargo no segundo escalão e você consegue completar essa conta. É assim que funciona, mas nem sempre isso dá certo, principalmente porque é muito difícil você fazer essa negociação com o voto sendo fechado, né? Você não sabe exatamente quem votou. Mas a expectativa é de que Pacheco fique aí com em torno de 50 votos. Ele tem 38 senadores declarados de apoio a ele. O Rogério Marinho tem 29, precisa de 41, mas com as traições daqui e dali e com os indecisos que ainda precisam ser colocados, é provável que a gente tenha uma eleição perto de 50, talvez não chegue nem a 50, Pacheco, mas ainda é o favorito se não houver muitas traições. Enquanto na Câmara, o Arthur Lira deve ter mais de 470 votos, talvez perto de 480. Imagino que o Chico Alencar possa chegar de 20 a 30 no máximo, mesmo assim 30 é muito, e o Marcel Van Hatten talvez fique aí com 10 votos mais ou menos no máximo. Hoje vale aquela história, né, Ricardo e Thalita, daquele filme brasileiro, filme nacional, né? Do diretor Moacir Góes, Trair e Coçar é só começar. É só começar. Exatamente. E olha, hoje vale a pena para quem quer entender um pouquinho, né, o Ricardo e Guilherme, talvez de como vai caminhar o Brasil daqui para frente. Eu acho que vale a pena acompanhar de fato hoje todos os desdobramentos e tudo aquilo que a gente vai trazer além aqui da Rádio Super, no nosso portal tempo.com.br e também nas nossas redes sociais. Posso dar spoiler? Spoiler não, Thalita. Fazer um merchan, então? Pode, olha por só. favor. Então é o seguinte, se você quiser acompanhar mais da repercussão que faremos, além das nossas publicações no jornal O Tempo, no nosso portal, aqui da Rádio Super, nesta semana também no podcast 3 sobre os 3, trataremos muito detidamente sobre as eleições na Câmara, no Senado Federal e também na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. O 3 sobre os 3 que vai ao ar na sexta-feira. A gente grava o nosso podcast amanhã com Ricardo Correia, comigo, com Marina Schettini, para fazer a análise de tudo o que será o dia de hoje e o que se sucederá amanhã também. Já pode pular para sexta, Ricardo Correia? Não, a gente tem bastante coisa até lá, né? Mas assim, eu não acharia ruim, conseguir falar viu? em apenas uma hora sobre tudo isso mesmo? Acho que tem que ser 4 podcasts por semana, pelo menos. Não, exatamente. E assim, só para que as pessoas tenham uma visão geral do dia, assim, de hoje, para ter uma ideia de quantas coisas acontecem, né? Eu estava falando sobre o STF 10 horas, a gente tem a posse na Câmara 10 horas, a gente tem à tarde, às 15 horas, começa a formação dos blocos e tal, 16h30 vota na Câmara, 15 horas tem a posse no Senado, 16 horas a eleição no Senado e 19 horas o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o dia de hoje está bastante recheado, rapidinho chega na sexta-feira, né? O Ricardo Correia, já que você é o editor-chefe aí de O Tempo em Brasília, se você solicitar aqui, dá pra gente sair rapidinho, eu e Guilherme, te ajudar aí, viu? Tô contando com isso, espero... Hoje tá cheio aqui, viu? Inclusive o Congresso tá lotado, inclusive de parentes de parlamentares, de pessoas ligadas. Inclusive é um dos motivos pelos quais o Lula não... Muita gente tá perguntando por que o Lula não vai ao Congresso, né? Ele vai ao STF, não vai ao Congresso. Porque é muito perigoso para um presidente ir ao Congresso e sofrer manifestações, né? Porque tá cheio de parentes de adversários lá, né? Nas galerias. Imagina que alguém puxa uma vaia lá, que constrangimento que é presidente. Então ele não quis arriscar, não.